conhecem o Zé Mota, quase todos conhecem o Zé Mota, que é é um nefrologista que me compartilha comigo a coordenação da UTI. E a doutora Kélia está nos ajudando sempre. Ela é coordenadora do Neurotrauma Minas Gerais, que é aquele grupo que tem a reunião toda terça-feira. E ela tem uma experiência muito grande com essa plataforma Zoom. Apesar de eu ter essa plataforma há muito tempo, quem sempre faz essa ferramenta para mim são pessoas da TI que aqui em Três Pontos eu não tenho. Então, a minha TI é a doutora Kélia, que me socorreu hoje. Obrigado, Kélia. Além disso, ela é a chefe da coordenadora da residência de neurocirurgia do Hospital João 23. Eu vou passar a palavra para o doutor José Mota, que vai nos ajudar nessa apresentação, fazendo a moderação da aula do doutor Hugo. Doutor José Mota, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paranhos. Boa noite, doutor Hugo. Boa noite. Doutor Hugo dispensa comentários. Doutor Paranhos já apresentou para a gente, deu a primeira aula sobre base da sedação há 15 dias atrás. E hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre sedanalgesia e bloqueio neuromuscular na terapia intensiva. No final da aula, a gente vai abrir um espaço para dúvida, para discussões. E a palavra está com o senhor, doutor Hugo. Fica à vontade aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, essa aula é uma aula mais pesada um pouquinho, que a gente vai ter que entrar em alguns detalhes da farmacologia de algumas drogas e qual que é o sentido de uso dessas drogas no dia a dia na terapia intensiva. A ideia, nós falamos, né, isso é desde lá do Consenso Brasileiro de Sedação e Analgesia, que é de 96, dizendo que a gente usa essas drogas para humanizar o atendimento da gente. E muito por causa disso, durante muito tempo, carregou-se muito a mão nessas drogas de sedação e analgesia para humanizar o atendimento e a gente antigamente negligenciava mais outras intervenções que não as intervenções farmacológicas para poder humanizar. E hoje a gente sabe que tem outras formas muito mais leves e com menos efeito colateral, como empatia, controle de nível de luminosidade, informação, ruído e temperatura ambiente, acesso à visita de familiares é fundamental na terapia intensiva para a gente poder conseguir usar um pouco menos droga. Né? Se você fica com o paciente trancado dentro da UTI, longe da família dele, principalmente paciente idoso, ele fica confuso, você vai ter que sedar muito mais um paciente que, se visse uma carinha conhecida, estaria mais tranquilo. O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga a presença dos pais dentro da UTI junto com as crianças. Já o Estatuto do Idoso, ele não obriga, ele autoriza a participação da família e dos parentes junto ao tratamento desse paciente, mas se autorizado pelo médico. Né? Para a criança e do adolescente não existe essa ressalva. É obrigatória a presença dos pais. E isso facilita muito o cuidado dessas crianças. Pegando dentro dessa premissa lá do Consenso Brasileiro de 96, eu gosto muito dessa figura para a gente começar a discutir a sedação e analgesia e dentro dessa moldura da humanização, a gente usa drogas que nós vamos utilizar para sedar o paciente, como nós já falamos, isso aqui visa principalmente diminuir a ansiedade e diminuir memória desses pacientes para diminuir o estresse pós-traumático depois. E essas drogas, normalmente, que fazem a sedação, praticamente nenhuma delas faz também analgesia. A exceção é a dexmedetomidina e a ketamina, que fazem sedação, me fazem alguma analgesia, mas como rotina, né, as drogas que a gente utiliza, etomidato, os benzodiazepínicos, o propofol, eles fazem só sedação e não fazem analgesia. Nós vamos precisar começar a ter claro para a gente quais são essas drogas que só sedam, aquelas que quase que só fazem analgesia. Os analgésicos, né, o padrão nosso é o opioide. Os analgésicos, além de fazer analgesia, eles fazem algum grau de sedação também. É interessante a gente entender isso na hora de usar essas drogas. E tem o bloqueio neuromuscular que a gente utiliza para esses pacientes. Nós falamos dessa tríade da anestesia na reunião passada, em que sempre foi uma preocupação da anestesia
fazer analgesia e bloqueio autonômico desses pacientes, a gente chegou a conversar e a definir a analgesia como a modulação da resposta adrenérgica desses pacientes. Então, a analgesia não é só uma questão de misericórdia com o paciente, tirando a dor dele. Na verdade, a gente evita uma resposta adrenérgica acentuada nesses pacientes e protege a vida desses pacientes. Um paciente que sente muita dor, ele vai ter pico hipertensivo, vai ter hiperglicemia, pode ter hemorragia digestiva, vai ficar agitado, sudorético. Quer dizer, bloquear a resposta adrenérgica desse paciente é fundamental, tirando a dor desse paciente. E também a hipnose e a ansiólise são importantes, mas principalmente o quê? A gente usa a hipnose como ferramenta para induzir a amnésia. O paciente não pode lembrar daqueles momentos desagradáveis depois, para ele não ter estresse pós-traumático. E o paciente que continua movimentando, ele está utilizando reflexo vagal, reflexo medular. Esse paciente não adianta aprofundar indefinidamente a hipnose e a analgesia, porque ele começa a ter instabilidade hemodinâmica. Nesses pacientes, nós vamos ter que fazer a paralisia com o bloqueador neuromuscular. Então, eu vou passar essa aula para depois para vocês. Eu coloquei algumas referências aqui. Essa é uma citação do Simon Pfeffer. O Simon Pfeffer é o editor de terapia intensiva do New England. Isso aqui é um trabalho de 2014 em que ele comparou com essa tríade da UTI, em que ele acrescentou, além da dor e da agitação e do desconforto que a gente precisa sedar nos nossos pacientes, o delírio também como uma causa importante de aumento de permanência desses pacientes na UTI. Ele fala que a abordagem desses 3 itens ao mesmo tempo tem um resultado melhor do que se a gente tentar abordar só um item desses de cada vez. Na verdade, a meta nossa dessas drogas todas que a gente vai falar agora é conseguir uma sedação cooperativa. É um paciente sedado, sem dor, mas que esteja, na medida do possível, a meta nossa é um paciente que está entendendo o que está acontecendo e que participe do tratamento dele. Então, nesses pacientes, a gente prefere optar por um nível de sedação que mantenha a interatividade com a equipe e a família, e esse paciente passa a contribuir para o tratamento dele. Uma das ferramentas que, eu consegui aprovar isso nos hospitais muitas vezes, por exemplo, a liberação de visitas, essas coisas, mostrando que a permanência da UTI, da família, é um elemento importante na sedação do paciente em que se opta pela sedação cooperativa. Talvez o medicamento mais potente que a gente tenha para sedar um paciente agitado e confuso dentro da terapia intensiva é a permanência de uma pessoa que esse paciente conheça, que ele sabe que vai cuidar dele. A sedação cooperativa é uma estratégia para diminuir o tempo de ventilação mecânica, o tempo de permanência na UTI no hospital, a incidência de delírio e a mortalidade desses pacientes críticos. E com isso a gente consegue reduzir custos também, que é uma coisa importante que a gente tem que estar pensando o tempo todo. Entrando então nas drogas aqui, a definição do consenso brasileiro de analgesia é que a dor é uma experiência desagradável de caráter sensorial ou emocional associada ou descrita como uma lesão tecidual real ou potencial. Muitas vezes o paciente pode nem estar sentindo dor, mas o medo que ele tem de sentir dor já faz com que ele tenha reação adrenérgica e, portanto, é um paciente que precisa, muitas vezes, ser sedado. E a analgesia é a ausência ou supressão de dor. A sedação é um espectro. A sedação não é sempre a mesma coisa o tempo todo para todos os pacientes. A gente pode ter desde um paciente acordado, vigil, orientado e tranquilo, até um paciente em que a gente vai fazer uma hipnose profunda, com depressão do comando neural da ventilação e redução do metabolismo. Tudo isso é um espectro que a gente utiliza na sedação do paciente, dependendo da patologia dele e da necessidade dele naquele momento. E a última definição é do bloqueio neuromuscular, é a abolição ou redução das atividades do músculo esquelético. A gente tem que monitorizar esse paciente para saber o que está fazendo. Nós conversamos na última vez que uma das coisas que mostrou no início dos anos 2000 que a sedação analgesia ela deveria ser feita com um objetivo dirigida ou interrupção diária de sedação. A gente usa menos sedativo, acorda o paciente mais precocemente e consegue menos tempo de internação e menos tempo de ventilação mecânica. E a monitorização do paciente é fundamental para a gente poder entender o que está acontecendo.
Esses métodos de monitorização, eles necessariamente têm que ser precisos, simples, reprodutíveis, a equipe toda tem que entender do que nós estamos falando, disponíveis e passíveis de inclusão entre os controles regulares do estado clínico do doente grave. Então, a gente precisa começar agora a colocar na folha de dados vitais do paciente o nível de sedação e o nível de analgesia. Do mesmo jeito que você monitora PA, pulso, frequência respiratória, temperatura, se você colocar ali a cada 2 horas ou a cada hora, de acordo com a necessidade, a gente pode monitorizar a equipe multidisciplinar e principalmente a enfermagem pode monitorizar como é que está a sedação e analgesia desse paciente. As manifestações da dor indiretas são por hiperatividade adrenérgica, né? Então, a gente tem hipertensão, taquicardia, midríase, diaforese, agitação de espinéia, só que a gente não deve esperar aparecer essas manifestações para poder fazer a analgesia do paciente. A gente fala que a gente faz uma analgesia preemptiva. Antes do paciente sentir dor, se a gente imagina que ele vai ter muita dor num determinado procedimento, a gente já vai fazer a analgesia dele. E a gente vai poder avaliar a dor do paciente com a escala analógica visual, numérica e descritivos verbais. A escala analógica visual, você tem uma reguinha onde você marca a ausência de dor e a pior dor imaginável, e a escala numérica, o paciente vai dar um número de 0 a 10 para a dor que ele está sentindo. E é descrito na literatura com frequência essa escala BPS, que é uma escala comportamental que tem a ver com a expressão facial, tem a ver com o movimento dos membros superiores e a adaptação à ventilação mecânica, para a gente ver como é que está a adaptação desse paciente ao nível de sedação que ele está recebendo. Nos últimos consensos, né, a gente tem utilizado muito essa escala de RAS para avaliar o paciente que está adormecido, obnubilado, acordado ou agitado, e no paciente que está com a escala de -3 para cima, a gente aplica a escala do CAMA-ICU para ver se o paciente está tendo delírio ou não. É uma escala que não necessariamente precisa ser aplicada pelo médico, ela pode ser aplicada pela enfermagem, pela psicologia, por qualquer membro da equipe multidisciplinar, e todo mundo precisa se sentir responsável por essa avaliação desse paciente. Nós já falamos que o delírio é um preditor forte e independente de hospitalização, reintubação, mortalidade e maiores custos de tratamento, e acompanhar o delírio desses pacientes diminui o tempo desses pacientes na UTI. Você pode ter delírio hipoativo ou hiperativo, repetindo aqui, o delírio hipoativo em que o paciente fica apático com baixo grau de resposta, ele tem o mesmo prognóstico do delírio hiperativo, só que as pessoas muitas vezes, se você não fizer busca ativa, você não faz o diagnóstico. E muitas vezes a causa desse paciente estar tendo delírio é alguma coisa do tratamento dele que pode ser melhorado. E pode ter classificação pelo número de sintomas também. Os fatores de risco para o delírio do hospedeiro têm muito a ver com a idade, paciente alcoólatra, alteração genética da hipolipoproteína 4, insuficiência cognitiva, depressão, hipertensão, insuficiência auditiva e visual, é uma intervenção que muitas vezes a gente consegue fazer, deixando o paciente usar o óculos dele, o aparelho de surdez, a dentadura, etc. Os estados críticos, praticamente todos, vão alterar também a função cerebral e induzir delírio, e a gente pode ter também fatores iatrogênicos. Aqui a gente entra já dentro de uma escala de sedação e analgesia, evitando imobilização. As drogas opioides e os benzodiazepínicos são descritas como causadores de delírio. E a gente, na medida do possível, deve usar drogas de ação curta por menos tempo e a ausência da dieta normal também. Então, assim, isso mostra para a gente que, por exemplo, até a nutricionista tem que saber o que é delírio e tem que estar intervindo para poder diminuir a quantidade de delírio que esses pacientes têm. E fatores do meio ambiente, né? Você não tem relógio, não tem visita, não tem janela, fica muito tempo internado no mesmo local, sem acordado dia e noite, o cérebro dele não vai funcionar direito. O que nós vamos fazer para prevenir delírio? Maior envolvimento dos familiares, evitar a restrição desnecessária do paciente. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tende a conter o paciente, imobilizar o paciente desnecessariamente, muitas vezes. Respeitar o protocolo de sono, né? Redução de luz noturna, coleta de exame,
aquele esquema que a enfermagem muitas vezes faz, metade do povo toma banho de dia, metade toma banho de noite, nenhuma velhinha de 80 anos toma banho de madrugada. Toma banho 2 horas da manhã, toma banho 11 horas da noite. Isso funciona como uma agressão para esses pacientes quando eles estão internados. E otimizar a estratégia de sedação. Assim que o paciente melhora do quadro dele, a gente superficializar a sedação dele, evitar benzodiazepina e descontinuar assim que esse paciente melhora. Bom, nós vamos monitorizar esse paciente e assegurar uma analgesia suficiente antes e durante a sedação e prever hipnose antes e durante o bloqueio neuromuscular. Então, sempre primeiro a analgesia, depois a sedação e, por último, o bloqueio neuromuscular. É praticamente impossível você sedar um paciente que está sentindo muita dor. Você vai gastar muito menos droga, com muito menos efeito colateral, para sedar um paciente se tiver recebido a analgesia adequada ao quadro dele. A analgesia é um tratamento que tem que ser individualizado para os problemas do paciente, e a ideia é o quê? Para um quadro de dor muito potente, a gente vai usar uma droga potente, dose alta. À medida que o quadro de dor vai diminuindo, que a agressão física vai diminuindo a dor do paciente, a gente vai usando drogas menos potentes e doses menores. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir ajustando para o paciente, às vezes, várias vezes por dia. A dor aguda grave requer um tratamento rápido desses pacientes, e à medida que a solução da agressão tecidual reduz a intensidade do estímulo álgico, podem ser substituídos por técnicas mais simples ou fármacos menos potentes. Então, vamos ver aqui, a analgesia, droga de escolha, na maioria dos lugares ainda os narcóticos, né? Os narcóticos funcionam com 4 tipos de receptores, o Mi, kappa, delta e sigma. O Mi1 faz analgesia, o Mi2 faz depressão respiratória. Nós vamos precisar dessa informação daqui a pouquinho para entender algumas drogas. E à medida que você vai usando drogas mais potentes por tempo mais prolongado, você começa a ter os efeitos colaterais, né? Você vai começar a ter bradicardia, você vai começar a ter prurido, miose, náusea, vômito, inibição da motilidade gástrica, que chega a impedir o progresso da nutrição de alguns desses pacientes. E muitas vezes pacientes esses, por exemplo, como o politrauma, que tem uma demanda calórica de 5.000, 6.000 calorias por dia, e que se ele não recebe pelo menos uma percentagem significativa da necessidade dele, ele vai desnutrir e consumir a musculatura dele toda, tá certo? Mas guarda isso aqui, o Mi1 faz analgesia, o Mi2 faz depressão respiratória. Os agonistas têm efeito máximo, a maioria dessas drogas que a gente está acostumado a usar, morfina, codeína, meperidina, fentanil, alfentanil, sulfentanil, remifentanil, elas vão encostar no receptor e estimular o receptor. Os antagonistas, como a naloxona, ele liga o receptor sem estimular e ele desloca a droga e pode reverter a ação dos agonistas. Os agonistas parciais têm uma estimulação limitada, têm um efeito teto. Efeito teto significa que você tem uma droga, uma dose que você usa da droga, que não adianta ficar ultrapassando muito aquilo, porque a droga tem um efeito máximo que ela vai conseguir fazer. Então, para algumas drogas, existe um limite bem estabelecido da quantidade de droga que a gente deve utilizar. E eu chamo a atenção para vocês aqui da nalbufina. A nalbufina é uma droga que é agonista-antagonista. Ela estimula o Mi1 e inibe o Mi2. Então, ela faz, dentro das doses usuais, ela faz analgesia e inibe a depressão respiratória, inclusive dos outros estimuladores de receptor opioide. Bom, para a analgesia sistêmica, quando a analgesia sistêmica é considerada no tratamento da dor aguda intensa do paciente grave, a morfina é o agente de escolha. Tem um rápido início de ação, por via intramuscular pode demorar 1 hora, depende de metabolismo, e tem um efeito prolongado na essência renal pelo acúmulo de metabólito. Às vezes, quando faz a morfina, esses pacientes fazem hipotensão ortostática secundária e vasodilatação esplâncnica por bloqueio da atividade neural e liberação de histamina. Então, muitas vezes as pessoas evitam usar a morfina por causa disso, porque o paciente você faz a morfina no paciente, ele melhora a dor, ele anima a sair da cama. Às vezes é um paciente que fez uma cirurgia abdominal, ele não estava conseguindo sair da cama, agora ele consegue. Só que ele tem que esperar ali uns 15, 20 minutos
para passar essa hipotensão ortostática inicial. E toda vez que eu falar aqui de histamina, eu não estou falando de alergia, não. Eu estou falando de instabilidade hemodinâmica. A histamina ela é vasodilatadora e ela vai dar taquicardia e hipotensão. Então, toda vez que eu falar aqui que uma droga libera histamina, eu estou falando para vocês que ela dá instabilidade hemodinâmica. Em doses elevadas, ela faz estimulação vagal, bradicardia, depressão cardiovascular, depressão respiratória profunda, imprevisível, que pode exceder o efeito analgésico. Então, a morfina, qual que é o macete de usar a morfina? Doses fracionadas. Você não vai chegar lá e fazer 15, 20 miligramas de morfina no paciente. Você vai fazendo a cada 2, 3 miligramas, vendo a reação do paciente, esperando ver se ele vai ter alguma reação adversa e vai acertando a dose que aquele paciente precisa. Você evita um monte de problema desse jeito. Pode ser usado em injeção epidural. Isso mudou muito nos últimos anos, né? Os anestesistas hoje fazem injeção epidural desses pacientes e mandam para a gente. A injeção epidural ela tem uma duração de 19 horas, então é uma droga muito boa para ser utilizada em pós-operatório, por exemplo, que ela não faz bloqueio motor. Como ela não faz bloqueio motor, o paciente continua movimentando as pernas. Então, isso dá muito conforto para o paciente. Mas pode dar prurido, náusea e retenção urinária. Quando você usa dose muito alta, você pode ter depressão respiratória tardia por ascensão no líquor. Mas como utiliza-se doses muito menores hoje do que usava há 20, 30 anos atrás, a gente praticamente não vê isso mais. O fentanil ele é 100 vezes mais potente do que a morfina em capacidade de analgesia e não libera histamina. Como ele não libera histamina, ele dá menos instabilidade hemodinâmica do que a morfina, apesar de que ele ainda é um venodilatador potente e pode fazer hipotensão, por exemplo, numa intubação. Tem um maior volume de distribuição, tem menor vida média de eliminação e tem metabólitos ativos. Se ele tem metabólito ativo, por que o fentanil muitas vezes tem um efeito tão prolongado? Às vezes, paciente idoso fica 2, 3 semanas. Todo mundo já viu, paciente que usa fentanil com midazolam, paciente idoso, usa 3, 4 dias de fentanil com midazolam, depois fica 3 semanas em coma. Por que acontece isso? O fentanil ele tem uma ação rápida, uma meia-vida de eliminação prolongada após grandes doses. Nós vamos ver por quê. Desenvolve tolerância rápida, que pode exigir uma elevação progressiva da dose, e faz uma intensa depressão respiratória, que pode ser muito boa no tratamento da inadaptação à ventilação mecânica. Injeção isolada em doses elevadas, né, principalmente injeção rápida, pode levar a rigidez muscular, bradicardia e hipotensão arterial. Essa rigidez muscular muitas vezes chega a impedir a ventilação do paciente. Então, o fentanil é uma droga para ser injetada cuidadosamente, fracionado, pequenas doses, ou injeção lenta, porque se você fizer injeção muito rápida, você pode provocar rigidez muscular e não conseguir ventilar o paciente. Ele é lipossolúvel. Qual que é a vantagem das drogas lipossolúveis? Elas atravessam a barreira hematocefálica mais depressa. Então, elas entram rápido no sistema nervoso. A nível espinhal se restringe ao local onde foi aplicado, e injeção epidural ou superaracnoide com menor risco de depressão respiratória tardia. Essas outras 3 drogas aqui, eu chamo a atenção para vocês, a nalbuphina, eu falei lá com vocês, é um agonista Mi1 e antagonista Mi2. Então, muitas vezes você tem um problema de um paciente que vai ser transportado, por exemplo, do bloco cirúrgico para UTI, faz uma dose adicional de fentanil para o paciente tolerar o transporte. Chega no CTI, acabou o estímulo, ele começa a ter depressão respiratória. Se você fizer Narcan nesse paciente, você vai reverter a ação do fentanil e ele vai começar a sentir dor. Ele volta a respirar, mas vai começar a sentir dor. Se ao invés disso você fizer a nalbuphina, como ele é agonista 1, ele mantém a analgesia, e a antagonista Mi2, você vai reverter a depressão respiratória sem perder a analgesia nesse paciente. Então, é uma droga muito interessante para usar em idosos e é uma droga muito interessante para reverter a depressão respiratória do fentanil quando necessário. O alfentanil e o sulfentanil são drogas que a gente utiliza com um tempo de ação mais curto um pouco do que o fentanil. Essas drogas eram bastante caras, o preço delas caiu muito depois da pandemia, já é possível utilizar isso. Eu perguntei por que o fentanil faz tanto efeito tão prolongado depois
de uso prolongado de 3, 4 dias. Porque quando você faz a droga no compartimento central, que é o sangue, ele não vai só para o sítio efetor, que é o cérebro. Ele vai acumular no compartimento de equilíbrio rápido, que é músculo, e no compartimento de equilíbrio lento, que é gordura. Então, você dá a droga para fazer esse caminho aqui, compartimento central e sítio efetor, mas ela não faz só esse caminho, ela vai acumular no músculo e na gordura. Quando você para de dar a droga para o paciente, o que acontece? Primeiro, o músculo repõe, depois a gordura repõe. Então, aí você vai ter um efeito, às vezes, durante dias ou semanas, principalmente um paciente idoso, até a droga ser metabolizada. Não é que o metabólito ativo faz efeito igual nos benzodiazepínicos, mas é porque a reposição é feita a partir de músculo e gordura. Então, você fazer analgesia nesse paciente da esquerda é completamente diferente de fazer analgesia nesse paciente da direita, porque esse paciente da esquerda vai acumular um monte de droga que depois vai manter a sedação do cérebro dele. Quanto mais rápido você tirar a sedação desse paciente e quanto mais curta for a sedação, melhor para você conseguir tirar esse paciente da ventilação mecânica. Então, o tempo de ação, o tempo para queda de 50% da concentração no local de ação do fentanil, ele sobe rapidamente nas primeiras horas, certo? O alfentanil e o sulfentanil estabiliza no nível intermediário, e uma droga nova, relativamente nova em relação às outras, que a gente tem aqui, que é o remifentanil, ele tem um tempo de ação de 9 minutos. O remifentanil ele é metabolizado por esterases inespecíficas. A esterase é uma enzima que quebra a cetona do álcool. Então, ele inutiliza a molécula. E por que ele é chamado de inespecífica? Porque você tem em todos os órgãos. Você tem no cérebro, você tem no músculo, você tem na gordura, você tem no intestino, você tem no pulmão, você tem no organismo inteiro. Aonde o remifentanil entrar, ele vai ser metabolizado. Então, o que vai acontecer? Se você utiliza remifentanil, você tem uma previsibilidade do tempo de ação dessas drogas. E, inclusive, o paciente fica sem analgesia depois. Você vai ter que substituir por uma outra droga que tem um tempo de ação mais prolongado quando você está tirando. Quando você tira o fentanil, ele demora a passar o efeito. O alfentanil e o sulfentanil têm um valor intermediário e o remifentanil, rapidamente, o efeito dele passa. Com 9 minutos acaba o efeito dele. E o remifentanil ele tem um metabólito ativo, mas ele é 4.000 vezes menos potente do que a droga original. Então você tem que usar um caminhão de remifentanil no paciente para ter metabólito ativo com efeito clínico nesses pacientes, tá certo? Então vai acontecer isso aqui. A meia-vida curta contexto sensitivo da remifentanila resulta no fim de ação independente da duração de infusão, certo? Então você tem sempre um tempo de ação curto para essa droga. A prioridade da remifentanila são de uso particular em pacientes que permanecem na UTI, são mecanicamente ventilados por no máximo 3 dias, precisam ser desmamados e estubados rapidamente, requerem a titulação de dose, recuperação para avaliação neurológica ou procedimentos dolorosos, certo? Então, aquele paciente neurológico que você ceda ele com remifentanil e propofol, você tira as drogas desse paciente, com 5, 10 minutos você não tem ação mais de droga praticamente nenhuma. Você vai estar vendo exatamente como é que está o quadro neurológico do paciente. E se for possível fazer isso, né? Um paciente com hipertensão intracraniana, você não vai fazer isso. Não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal ou hepática. Bom, a meperidina é uma droga que a gente usava em hospital, praticamente tirou de uso por causa do metabólito dela. Ela tem um metabólito que chama normeperidina, tem 50% de potência e é muito tóxica para o sistema nervoso central. Provoca excitação, ansiedade, alteração de humor, tremor, mioclonia e pode até dar convulsão. Piora na insuficiência renal e dose altas. E o potencial de dependência da droga é enorme. Tem pacientes que com 1 ou 2 doses de normeperidina ele já não quer parar de tomar mais e fica pedindo para tomar mais. E aquele paciente vira cliente do pronto-socorro. Então, é uma droga que cria um problema, principalmente no pronto atendimento. A meperidina é do fabricante americano, ela foi tirada, não está vindo mais para o Brasil, você vai achar ela no mercado com o nome de Petidina, que é um fornecedor inglês. Ainda tem com esse nome de Petidina, mas os hospitais têm evitado utilizar por causa desse tumulto que causa desses pacientes que ficam criando situações para poder reutilizar a droga.
tá certo? Os anti-inflamatórios não esteroides são drogas que a gente praticamente não usa na terapia intensiva. O uso prolongado de anti-inflamatório pode causar disfunção plaquetária, hemorragia digestiva e insuficiência renal. E ele tem interação com outras drogas, né? Fenitoína, hipoglicemia antiorais, anticoagulantes orais, heparina, diurético e aminoglicosídeo. Então, mas principalmente por causa desses três efeitos aqui, disfunção plaquetária, hemorragia digestiva e insuficiência renal, a gente praticamente não usa em terapia intensiva. Analgesia, a primeira parte foi essa. Sedação. A sedação está indicada em pacientes que estão confusos, deprimidos, com delírio, alucinação e agitação. Esse quadro clínico está associado com um monte de situações que a gente vê diariamente nesse centro da terapia intensiva. E o diagnóstico da causa é essencial, mas o diagnóstico etiológico não deve atrasar o tratamento sintomático, porque a agitação por si só pode representar risco de vida à função orgânica ou mesmo uma ameaça para a equipe no paciente que está agitado e agredindo as pessoas. A sedação tem efeito colateral, né? Você adapta, melhora a ventilação mecânica, mas esse paciente pode fazer a apneia, ser desconectado da ventilação, e a imobilidade leva à perda de massa muscular, o balanço nitrogenado negativo, trombose venosa profunda, escara de decúbito e lesão nervosa por compressão. O balanço nitrogenado negativo é que uma medida que a gente faz, você mede a quantidade de nitrogênio que o paciente está recebendo na dieta e mede a quantidade de nitrogênio que ele está perdendo na ureia urinária. Se ele estiver perdendo mais nitrogênio do que ele está recebendo, significa que ele está catabolizando, certo? Então, é uma maneira que você tem de medir o catabolismo desses pacientes. E a sedação também pode ser utilizada nesses pacientes que estão tendo delírio, agitação, para poder evitar algumas complicações. O quadro ideal é um paciente tranquilo, com baixa resposta neuroendócrina metabólica ao estresse, ausência de depressão cardiovascular e respiratória, sem indução de tolerância e facilidade de administração, reversibilidade e eliminação. A primeira droga que a gente sempre utilizou são os benzodiazepínicos. O midazolam chegou para a gente aqui no Brasil no começo da década de 90. O americano não usa, ele usa o lorazepam, e são drogas que a gente utiliza, entraram no Brasil no começo da década de 90, substituindo o diazepam. A gente que começou a fazer terapia intensiva na década de 80, a gente sedava o paciente com diazepam em bolos para manter a ventilação mecânica. Com o midazolam, você passou a ter um paciente muito mais estável e muito mais bem adaptado. Os benzodiazepínicos, eles têm uma ação central, facilitação da ação inibitória do ácido gama-aminobutírico, tem propriedades sedativas, hipnóticas, anticonvulsivantes e é um bom relaxante muscular, preserva a consciência e a comunicabilidade. Agora, ele faz uma amnésia anterógrada muito importante, isso para nós é ótimo, porque evita o trauma pós-estresse, por impedir a consolidação da memória. Então, consciência é a avaliação que eu faço na hora com o paciente. Eu chamo ele me responde, ele está consciente. Só que ele não vai lembrar disso depois. Isso é memória, certo? Então, ele preserva a consciência, mas não preserva a memória desses pacientes. Os benzodiazepínicos têm pouco efeito no coração e tônus vasomotor, mas têm uma atividade depressora simpática, que pode ser benéfica por reduzir a sobrecarga circulatória, mas é catastrófica na hipotensão da hipovolemia. Então, se o meu paciente está bem expandido volemicamente, ele tolera o benzodiazepínico. Mas se ele está pouco expandido volemicamente, se ele está ficando hipotenso por hipovolemia, qualquer acréscimo de vasodilatação vai fazer uma hipotensão catastrófica nesse paciente. Então, esses pacientes, muitas vezes, que estão doentes há dias ou várias horas, e que você faz o benzodiazepínico neles, eles podem fazer uma hipotensão grave por diminuir a estimulação cerebral, a emissão de ondas cerebrais adrenérgicas a partir do cérebro. Os benzodiazepínicos fazem depressão do comando neural da respiração e reflexo protetor da via aérea, pode agravar a insuficiência respiratória e permite a ventilação mecânica com preservação da consciência, o que é diferente de memória. Memória, a gente não quer que ele tenha. O diazepam tem uma meia-vida prolongada, vários dias para recuperação do efeito. Ele tem um metabólito desmetildiazepam, que acumula durante
tratamento com grandes doses de administração crônica e é altamente esclerosante, usar veias calibrosas para administração. O midazolam também tem um metabólito ativo que tem quase 20% da potência da droga original. Então, os benzodiazepínicos, ao contrário dos opioides, que eles acumulam, eles têm metabólito ativo que aumenta muito o tempo de ação dessas drogas. O lorazepam tem mais ou menos o mesmo perfil desses benzodiazepínicos. Eu coloquei aqui porque os trabalhos americanos citam muito o lorazepam, que é a droga que eles têm lá. O midazolam, então, ele é hidrossolúvel, 3 a 4 vezes mais potente que o diazepam, é conveniente para administração contínua, faz uma amnésia enterólica significativa, e o metabólito hepático dele é um alfa-hidroximidazolam, que tem quase 20% da potência da droga original. Tem um efeito prolongado na essência hepática, renal e na sepse. Então, são os pacientes que você vai ter que tomar cuidado para usar. Ele não é hemodializável, não há boa correlação entre despertar e nível plasmático, tem abstinência depois de infusão prolongada, principalmente em crianças, e você deve reduzir a posologia quando associado a um opioide por causa de depressão respiratória e hipotensão arterial. Se o paciente está entubado, vai ser menos problemático, mas se o paciente não está entubado, você tem que tomar cuidado. Bom, o Propofol. O Propofol é uma droga que a gente utiliza com alguma frequência na UTI, também vai usar receptor GABA, tem uma meia-vida curta que facilita o ajuste da dose, uma amnésia enterólica potente, é um bom anticonvulsivante também, e nós temos que monitorizar a sedação desse paciente. Como ele é um sedativo muito potente, a gente tem que acertar primeiro o analgésico desses pacientes, porque senão você vai sedar um paciente que está sentindo dor. O Propofol ele vem num líquido branco, que é leite de soja. Por quê? Porque o Propofol é uma droga lipossolúvel. Por ser uma droga lipossolúvel, ela atravessa a barreira hematocefálica muito depressa. Quando ele entra na barreira hematocefálica, ele faz efeito rápido, mas você tem que tomar cuidado, porque se você utilizar quantidades muito grandes, você começa a ter toxicidade desse paciente. A sedação deve ser superficializada gradativamente, evitar a ansiedade e agitação associada ao despertar abrupto, e você pode utilizar em dose baixa na VM até extubação. Ele provoca hipotensão arterial por ação venodilatadoras, sem alteração expressiva de pulso e débito cardíaco, pior durante a ventilação mecânica ou hipovolemia, e grandes doses, uso prolongado, pode levar à hiperlipidemia. Provoca muita depressão de centro respiratório. Essa emulsão de lípides você tem que tomar cuidado, porque ela é um meio favorável à proliferação bacteriana. Então, a gente às vezes prepara midazolam, prepara fentanil, essas outras drogas, para durar 24 horas. O Propofol não, você abre um frasco, usa. Abre um frasco, usa. Você não deve deixar ele aberto mais do que 12 horas, por causa de proliferação bacteriana. E na seringa até 6 horas. Só um minutinho. O Propofol, a dose de segurança dele é até 4 miligramas por quilo por hora, até 48 horas. Depois disso, foi descrito na literatura esse Propofol Infusion Syndrome, que é um quadro de acidose metabólica e rabdomiólise com insuficiência cardíaca progressiva. Você tem rabdomiólise de toda a musculatura estriada, tanto a esquelética quanto a cardíaca. Então, você faz uma rabdomiólise do coração, com insuficiência cardíaca aguda e parada cardíaca em poucas horas. Isso pode incluir hipercalemia, soro lipêmico e insuficiência renal. Não é que você vai deixar de utilizar, mas você tem que saber que é no máximo 4 miligramas por quilo por hora, no máximo 48, 72 horas. Por que ele faz isso? Ele inibe a entrada de triglicéridos de cadeia média na mitocôndria e bloqueia a fosforilação oxidativa. E sem energia, a célula morre, certo? Então, esse bloqueio da fosforilação oxidativa leva à morte celular. O Propofol, quando ele foi lançado na década de 90, eles utilizavam doses muito mais altas e começou a aparecer esses problemas. A gente aprendeu que com doses menores você pode utilizar mais tempo. O haloperidol, já outra droga, é recomendado para tratamento do delírio e da agitação em pacientes graves, certo? É um butirofenônico antipsicótico. A gente usa para tratar o delírio, estado confusional e agitação psicomotora. Ele faz inibição central de recaptação de catecolamina nas terminações nervosas.
e antagoniza o efeito de dopamina e outros neurotransmissores. Ele tem ação semelhante à clomazina sem a depressão respiratória e hipotensão arterial tão intensas. No delírio, está descrito que existe um desbalanço da quantidade de dopamina que tem no núcleo da célula e tem no citoplasma. Ele, de uma certa forma, consegue restaurar isso. A gente não sabe por que isso acontece, esse desbalanço, mas ele consegue restaurar isso. A gente evita a injeção intramuscular com haloperidol por causa muitas vezes o paciente entende isso como uma agressão, mas o haloperidol que a gente tem aqui no Brasil é todo para injeção intramuscular. Aqui está escrito do consenso brasileiro que é melhor usar EV, mas a gente não tem essa formulação no Brasil. É seguro em epilético, com TCE e DPOC, e pode levar a uma síndrome neuroléptica maligna, principalmente quando associado a antidepressivos tricíclicos. A síndrome neuroléptica maligna é uma doença da placa motora. Então, se você utilizar imipramina ou amitriptilina junto com haloperidol, você pode ter uma hipertermia maligna nesses pacientes que responde parcialmente à dantrolena. A síndrome neuroléptica maligna, ela responde melhor se você curarizar o paciente. Se você não curarizar, o dantroleno sozinho, muitas vezes, não dá conta de tratar a hipertermia desses pacientes. Outro problema com o haloperidol é que ele deve ser evitado em pacientes com alteração do intervalo QT. Se ele tiver prolongado significa mais do que 420 milissegundos, ele pode desencadear torsade de Poinz. E quem que tem alteração de intervalo QT com intervalo prolongado? O paciente que tem bradicardia. Quem que tem bradicardia? O velhinho. O velho começa a ter arteriosclerose do sistema de condução, começa a ficar bradicárdio, e quando você dá haloperidol para tratar o delírio dele, ele faz torsade de Poinz. Então, nesses pacientes, é melhor você usar uma droga de efeito mais lento, mas uma droga oral, de preferência utilizar antes que ele fique agitado, porque se você tentar utilizar haloperidol nesses pacientes, você pode desencadear torsade de Poinz neles. Bom, dessas outras drogas aqui, a dexmedetomidina é um agonista alfa-2 adrenérgico, com rápido início de ação e curta duração de efeito em infusão contínua, moderado efeito sedativo e um efeito analgésico fraco, mas ele potencializa muito a ação das outras drogas, e com manutenção de comunicabilidade em doses baixas. A dexmedetomidina, ela entra aqui, ó. Ela vai fazer amnésia, hipnose, redução da ansiedade e vai fazer um pouco de analgesia também, mas ela vai potencializar muito a ação das outras drogas. Bom, a gente tem vários tipos de receptores para vários tipos de drogas que a gente utiliza nos nossos pacientes. Os agonistas alfa-2, eles vão atuar aqui no locus cerúleus. O locus cerúleus, para cima, controla a córtex. Certo? Ele vai para o diencéfalo e para a córtex. E para baixo, ele controla os gânglios simpáticos. Nós falamos que a córtex é onde a gente vai fazer a sedação do paciente. E os gânglios simpáticos modulam exatamente a resposta adrenérgica, que é o que a gente quer com a analgesia. Então, você faz sedação do paciente e modula a resposta à dor desse paciente. Então, é uma droga que faz sedação e analgesia, certo? Ele sai ali do locus cerúleus para fazer isso. No nervo, ele vai, ao invés dele ir direto lá para o receptor alfa-1, ela vai ocupar aqui o receptor alfa-2 e fazer uma retroalimentação negativa para diminuir a liberação das aminas simpático-miméticas lá na extremidade do neurônio. Com isso, você consegue fazer uma retroalimentação negativa e sedar o paciente. A ideia é usar, conjunto com outras drogas sedativas para intensificação do efeito, fazer uma sedação consciente em procedimentos superficiais de neurocirurgia. E como é uma droga que tem um efeito modulador adrenérgico importante, ele seda, né, diminui a atividade adrenérgica, é ótimo para tratar a abstinência, principalmente a abstinência alcoólica. É uma droga ótima para restaurar a consciência nesses pacientes que estão tendo delirium tremens. Bom, das drogas, então, a gente vê aqui que o lorazepam tem uma meia-vida de ação muito longa, o fentanil também, o tinebutal já menos, o midazolam vai acumulando metabólito ativo,
Mas essas drogas aqui, a dexmedetomidina, propofol e remifentanil, são drogas de ação curta, independente do tempo de infusão. E isso são drogas, então, que têm um efeito melhor para os nossos pacientes, que diminui o tempo de ventilação mecânica. Em relação aos receptores adrenérgicos alfa, é interessante a gente lembrar de algumas coisas, porque com muita frequência a gente vê o pessoal discutindo, vai usar clonidina ou vai usar dexmedetomidina. Os receptores alfa, na verdade, são 3 receptores, o alfa 2A, 2B e 2C. O 2A faz anestesia, analgesia e hipotensão, o 2B faz hipertensão. Isso acontece quando você faz infusão rápida da dexmedetomidina ou mesmo da clonidina, você pode desencadear hipertensão nesses pacientes, e alterações comportamentais com diminuição da agressividade. É interessante porque esses receptores eles estão no coração, então você vai bloquear a taquicardia, bloqueio de resposta autonômica, levando a alguma vasodilatação. O 2B faz vasoconstrição, mas o 2A faz vasodilatação. Se você fizer infusão mais lenta, você vai ter a vasodilatação e vai fazendo analgesia. É interessante porque o alfa-2, em relação ao alfa-1, da clonidina, a ação da clonidina nos receptores alfa-2 e alfa-1, que é o que faz vasoconstrição, é 250 para 1. A dexmedetomidina é 1.600 para 1, a relação de atividade dela no receptor alfa-2 para alfa-1. Então, a potência de sedação da dexmedetomidina em relação à clonidina e em relação à hipotensão, a dexmedetomidina é 8 vezes mais potente do que a clonidina na sedação. Então, a clonidina é um agonista parcial com a meia-vida de 10 horas, pode ser utilizado como antihipertensiva e analgésica adjunto. E a dexmedetomidina, ela tem uma meia-vida de 2 horas quando utilizada IV, tem um efeito sedativo e analgésico que nós já falamos, e pode ser utilizado como sedativo primário, porque ela é 8 vezes mais potente no bloqueio do receptor alfa-2 do que a clonidina. É interessante porque esse dado está muito disperso na literatura e a gente vê pouca referência sobre isso. E por último, a ketamina. Como nós começamos 10 minutos atrasado, ainda tem 10 minutos aqui, eu vou passar mais rápido um pouquinho, mas a ketamina é uma droga interessante, né? Uma droga que ressuscitou nos últimos anos aí, uma droga muito boa para fazer analgesia, mas também faz amnésia, hipnose e ansiólise nesses pacientes. A ketamina chegou para nós aqui em 1962, ela era produzida pelo Park Davis, utilizada como um agente anestésico único, certo? Produzia um estado de cataléptico nesses pacientes, em que o paciente permanecia de olho aberto, e parecia não perceber o estímulo do ambiente. Então, a gente fala que a ketamina ela faz uma anestesia dissociativa, que o paciente, apesar de parecer acordado, ele não percebe o ambiente. Você tem 2 misturas racêmicas. O ketalar tinha 2 misturas racêmicas, os 2 enantiômeros, a forma levógena, certo? E a forma destógena. E essas drogas tinham uma certa potência que era conhecida dos anestesistas, metabolizada pelo citocromo 450, tem um metabólito ativo com 20% da potência, que é a norcetamina, com 5 horas de duração, e a de hidrocertamina, que tem 5% da potência, mas tem 7 horas de duração. E os metabólitos da norcetamina são excretados pelo rim. Uma droga boa para induzir anestesia em pacientes com choque, porque ela aumenta a atividade adrenérgica do paciente. Então, no paciente com instabilidade hemodinâmica, ela, de uma certa forma, preserva a pressão do paciente. Boa para tratar a crise asmática nesses pacientes, pode ser utilizado em IM. Então, no paciente que não está cooperativo, que não quer deixar pegar a veia, você pode utilizar intramuscular, e pode ser utilizado oral também, nós vamos ver, certo? Uma droga muito boa, no princípio usada muito para procedimentos dolorosos de curta duração, por exemplo, trocar curativo de paciente com queimadura. E para usar nas emergências do campo de batalha, que eles falam, mas aqui para nós, campo de batalha hoje são as nossas cidades, né? Porque você consegue uma droga que ceda, faz analgesia, permite intubação em condições adversas, mantendo a estabilidade hemodinâmica do paciente.
Então, é uma droga de ação relativamente curta, com metabolismo hepático, que tem metabólito ativo e excreção renal. A ketamina pode ser utilizada por via intramuscular, epidural, IV, por via oral, retal, intraperitoneal, nasal ou subcutâneo, certo? O pico de ação do intramuscular é de 10 a 15 minutos, a venosa é de 1 a 5 minutos, por via oral demora mais 15 a 30 minutos, e subcutâneo a gente não tem estabelecido. A dosagem de indução intramuscular é de 3 a 5 miligramas por quilo e a venosa de 1 a 2 miligramas por quilo. O efeito da droga utilizada do ponto de vista oral é muito interessante, porque você não tem metabolismo de primeira passagem, certo? Você tem metabolismo de primeira passagem pelo fígado, e como a norcetamina ela tem um tempo de ação muito longo, você acaba tendo um nível plasmático 3 vezes maior quando você usa por via oral do que via intravenosa. Então, é uma droga interessante para você utilizar como pré-anestésico em algumas situações. Ela vai utilizar esse receptor aqui, que é o receptor NMDA. O receptor NMDA ele regula a entrada da glicina, do magnésio e do glutamato no cérebro. O glutamato, por ser uma substância potencialmente tóxica, inclusive, tem muita discussão hoje se a ketamina não é um neuroprotetor para ser utilizado com mais frequência nesses pacientes neurológicos. Quando a gente recebe um estímulo, né, que os nervos periféricos levam para o sistema nervoso central, o sistema límbico ele integra essa informação na córtex, certo? E o que como o sistema límbico ele é diretamente deprimido pela ketamina, esses impulsos que vêm do tálamo e do tronco cerebral, eles não conseguem chegar até a córtex. E com isso, a gente não consegue integrar a informação sensorial com a da córtex. Com isso, você tem um papel fundamental no desenvolvimento de memória de curto prazo e de longo prazo no paciente. Então, é um paciente que você inibe a memória desse paciente, ele não vai ter o trauma pós-estresse depois. E esse paciente, como ele não recebe essa estimulação, porque não vai até lá essa estimulação que o paciente recebe, você não tem alteração emocional nesse paciente e ele acaba não sentindo dor também. Então, esse estado cataléptico induzido pela ketamina faz com que o paciente permaneça com os olhos abertos com nistagmo, mas preserve o reflexo corneano e a luz. O paciente parece acordado, mas tem completa inconsciência em relação ao meio ambiente. Esses receptores NMDA, eles têm um papel muito importante, então, na percepção da dor, tanto por ação central quanto por ação periférica, e com isso eles fazem uma dessensibilização central nesses pacientes. A gente tem esse receptor em todo o sistema nervoso, inclusive da periferia, que são inibidos pela ketamina, e o paciente não vai receber o estímulo da dor, e o que ele receber ele não vai integrar. Então ele acaba tendo um papel analgésico importante. Um aspecto interessante da ketamina é que em 1972 saiu um artigo publicado por esse senhor aqui, por esse japonês, falando do efeito da ketamina na circulação central e no metabolismo, em que ele falava que a ketamina aumentava a pressão intracraniana. Só que eu peguei aqui o artigo original dele, de 1972, ele, na verdade, fez um trabalho com 10 pacientes, em que ele sedou profundamente esses pacientes com monitorização de pressão intracraniana, mas ele não intubou os pacientes. Então, ele usava ketamina 2 miligramas por quilo com atropina, não intubou os pacientes e viu que depois de um certo tempo a pressão intracraniana começava a aumentar. Só que ele não monitorizou a PCO2 do paciente. Na verdade, esses pacientes todos começaram a reter CO2 e começaram a aumentar a hipertensão intracraniana, certo? Depois disso, vários trabalhos, isso ficou para a ketamina. A ketamina não pode usar em paciente com hipertensão intracraniana.
Mas, na verdade, o que viu com esses pacientes, quando receberam ventilação controlada e sedação, eles não aumentavam a pressão intracraniana. Então, esse aumento da pressão intracraniana na ketamina vai acontecer naqueles pacientes que não forem ventilados adequadamente e chegarem a reter CO2. Outro problema que costuma ter com a ketamina, que muitas vezes as pessoas têm medo de usar, são os chamados fenômenos de emergência. Quando o paciente vai acordar da sedação com ketamina, muitas vezes ele tem essa sensação de que está flutuando, tem delírio, tem alucinação, visão borrada e sonhos muito vívidos. Isso é descrito de 5% a 30% dos pacientes que usam ketamina, menos em crianças, normalmente em pacientes mais idosos do que 16 anos, mulheres, para procedimentos curtos, usando doses altas e com administração rápida. Você diminui esses fenômenos de emergência num ambiente relaxado e usando profilaxia com droga hipnótica. Então, pequenas doses de drogas hipnóticas, você evita esses fenômenos de emergência nesses pacientes. A ketamina difere muito da maioria dos anestésicos intravenosos em relação aos efeitos cardiovasculares. A maioria das drogas que a gente usa são vasodilatadoras, mas a ketamina ela estimula o sistema cardiovascular, aumenta a pressão pulmonar, aumenta a pressão sistêmica, aumenta o débito cardíaco e aumenta a frequência cardíaca, certo? A ketamina induz a inibição da recaptação de catecolamina pelo sistema nervoso central, aumenta a circulação, o nível circulatório dessas catecolaminas e estimula o sistema nervoso simpático. Ela aumenta o consumo de oxigênio coronariano, mas ela acaba diminuindo esses efeitos por aumento da oferta também. A ketamina no sistema respiratório é completamente diferente também de outros anestésicos que a gente utiliza, porque ela mantém a capacidade residual funcional, mantém volume minuto e mantém volume corrente, certo? E ela mantém a resposta à retenção do CO2. O que acontece com a ketamina é que se você fizer um bolus rápido, você faz depressão respiratória que pode precisar de ventilar o paciente. Então, o macete de usar a ketamina é infusão, não evitar a infusão muito rápida com esses efeitos colaterais. A ketamina mantém os efeitos protetores de vias aéreas, certo? O paciente continua tendo respiração espontânea, continua tossindo, continua engolindo, mantém o tônus muscular da língua. E funciona como um ótimo bronquidilatador. Ele é descrito principalmente em crianças como uma droga de escolha para sedar pacientes que estão com broncoespasmo grave. Tem efeito gastrointestinal, principalmente náusea e vômito. Se você utilizar doses menores também, você evita isso. Bom, a droga tem dois isômeros, nós falamos. Tem o isômero levógeno e o destrógeno. Aqui no Brasil, essa coisa virou uma confusão, porque essa forma levógena ela é 2 vezes mais potente do que a mistura racêmica. E é 4 vezes mais potente do que a forma destrógena. Só que aqui no Brasil, quando chegou a ketamina, o último registro que a Cristália foi fazer, eles apresentaram a droga e você pode classificar a droga pela apresentação isomérica dela, pela orientação espacial, mas pode fazer também a classificação pelo desvio de luz polarizada. E a forma levógena, que é essa S, ela desvia a luz polarizada para a direita. E eles fizeram a classificação pelo desvio de luz polarizada e passaram a chamar de destrocetamina. Mas aqui no Brasil, então, a destrocetamina não era a forma destrógena, era a forma levógena, porque ao invés de ver a orientação espacial, eles viram o desvio de luz polarizada. Ficou uma confusão. Aí eles pediram a reclassificação da droga, para trocar o nome dela para hoje está ezocetamina, depois dessa confusão toda. A ezocetamina, na verdade, é a forma levógena, que é 4 vezes mais potente do que a forma destrógena, 2 vezes mais potente que a forma racêmica da droga, e por isso você vai ver que as doses que a gente usa são menores também. A meia-vida da droga é mais ou menos 1 hora,
e você usa 1 miligrama por quilo por hora dessa droga, certo? Se você for pegar os trabalhos mais antigos, em que eles usavam mistura racêmica, eles usavam 4 a 6 miligramas por quilo. Então, hoje você usa de 1 a 2 miligramas por quilo por hora, dessa forma levógena, que é a exocetamina, que a Cristália colocou no mercado, certo? Então, nós estamos completando 1 hora aqui, eu vou abreviar para a gente terminar isso. A destrocetamina, então, que é a forma que a Cristália tinha, que agora é a exocetamina, tem várias utilidades que a gente pode colocar para esse paciente. Mas eu acho que o mais importante para nós é que essa habilidade de manter a atividade simpática do sistema nervoso, ela é a mais importante para nós, e esses pacientes que não toleram lidar com hipovolemia são pacientes que vão se beneficiar muito do uso de ketamina, principalmente fora do ambiente hospitalar, em que os pacientes precisam ser transportados. Bom, cumprindo o nosso horário aqui, eu acho que deu tempo da gente, ficou faltando bloqueio neuromuscular, que a gente pode falar numa outra oportunidade, para poder respeitar o horário, deu 1 hora certinho aqui, depois a gente vê essa parte do bloqueio neuromuscular. Paranhos. Mota, a palavra é sua. Desculpa, Mota, eu estou falando com o Paranhos aqui, meu chefe aqui, eu sei. Fala, Mota. Obrigado, Toru, pela aula, uma excelente aula aí sobre sedação e analgesia. E a gente que trabalha no CTI é muito importante a gente saber a droga, né? Porque a gente tem que entender o que a droga faz para poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Aí eu queria saber de alguém, da sala, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Hugo, Sim. é o velho problema das UTIs de hospitais filantrópicos, né? É o custo operacional da sedação da analgesia. A gente vê com uma certa temeridade o uso indiscriminado do fentanil, proporcionando muita facilidade de colocar o doente em RAS abaixo de -1, RAS -3, -4 e -5, o que prolonga tempo de internação, prolonga complicações respiratórias, PAV, tempo de internação. Então, nos protocolos assistenciais, quando a gente muda de fentanil para ketamina, para fazer a sedanalgesia do paciente, o fentanil mais analgésico do que sedante, a ketamina mais sedante do que analgésica, o que a gente vê é um aumento do custo operacional. Então, a gente está limitando muito o uso do fentanil em RAS -3, 4 e 5. E usando a ketamina, por causa de custo, mas para o paciente com broncoespasmo, e a instabilidade hemodinâmica. Qual é a sua percepção entre a utilização e combinar a desmetamidina com o fentanil e a desmetamidina com a ketamina? A dexmedetomidina potencializa muito a ação dessas outras drogas. E muitas vezes você consegue uma sedação mais superficial nesse paciente, com adaptação melhor à ventilação mecânica e preparar o paciente para poder fazer o desmame deles. O fentanil, o que a gente precisa é monitorizar a sedação do paciente e manter esse paciente com um nível de sedação menos profundo. O que fica muito difícil, muitas vezes, porque depois de 48, 72 horas, você não tem mais controle da quantidade de droga que esse paciente tem na gordura e na musculatura. Então, um dos macetes que a gente vê hoje na literatura, que a gente vê o pessoal fazendo, Paranhos, é não utilizar a mesma droga o tempo todo na sedação do paciente. Você pode começar com fentanil 1, 2 dias, depois trocar para uma outra droga e ir superficializando a sedação. E eu mostrei um trabalho para vocês aqui, feito pelo pessoal da Austrália e Nova Zelândia, na aula passada, que foi reproduzido aqui no Brasil, que é uma coisa que eu acho que o pessoal nosso aqui esquece, que sedação profunda nas primeiras 48 horas do paciente na terapia intensiva define prognóstico, aumenta a mortalidade. Então, a gente precisa fazer, sim,
uma sedação mais superficial desde o primeiro dia, certo? A gente precisa manter esse paciente menos sedado um pouco e fazer interrupção diária de sedação, ter um objetivo definido de sedação para esses pacientes e usar essas drogas de ação mais curta para poder conseguir superficializar essa sedação. Então, se você conseguir usar um pouco de dexmedetomidina com fentanil, usa 1 ou 2 dias só, suspende o fentanil, passa para ketamina, você tem um efeito muito melhor, você consegue tirar esses pacientes do respirador muito mais fácil. É muito comum, né, não só aqui na nossa região, como em várias regiões que a gente já trabalhou, tanto eu quanto você, é que os pacientes que vêm de fora, principalmente dos postos de atendimento e das UPAs vizinhas, é que eles carregam a mão no fentanil, midazolam e bloqueador neuromuscular para jogar o paciente em Glasgow 3, obrigando com isso uma transferência de urgência. Então, a sua recomendação é que esses pacientes todos que vêm de fora com uma sedação profunda, a primeira atitude é suspender completamente a sedação para reiniciar com uma adequação devida. Exatamente. A primeira coisa é tirar a sedação desse paciente, superficializar a sedação dele, certo? E ter uma sedação objetivo dirigida. A literatura é muito clara nisso. Esse paciente, se ele ficar muito sedado nas primeiras 48 horas, ele vai morrer mais. Hugo, outra pergunta que a gente tem muita dificuldade do entendimento é o paciente. Você fala muito já há muitos anos que eu acompanho você nos congressos, você a mim, a sedação cooperativa, né? Qual é o nível ideal que você considera para que o paciente tenha uma sedação cooperativa? Quando que um paciente você vai colocar ele com RAS abaixo de -2? O que a gente vê muitas vezes é o plantonista, a pedido da enfermagem ou da fisioterapia, aprofundando um doente, quando na verdade a inquietude dele é porque os parâmetros da ventilação estão inadequados. O paciente está sendo ventilado de forma inadequada, se incomoda ele fica inquieto, o fluxo está indevido, a pressão está muito alta. E aí a pessoa ceda o paciente, que aí ele para de incomodar. Mas, então, qual é o limite que você gosta de estabelecer assim, para você ter um RAS de controle, não aumentando muito o tempo de internação, nem possibilitando a formação das famosas PAVs? Você está chamando a atenção para uma coisa aí que é fundamental, que a gente vai ficando velho e às vezes demora um pouquinho para perceber isso. Você só consegue fazer sedação adequada do paciente, só consegue fazer analgesia adequada do paciente, se a equipe multidisciplinar toda entender o que você quer, certo? Durante os primeiros anos que a gente começou a usar muito ketamina no CTI, foi para substituir o fentanil, porque eu não conseguia nutrir os pacientes. A gente fez uma pesquisa dos pacientes nossos, que a gente estava dando fentanil para eles, e a gente viu que não estava conseguindo atingir o objetivo calórico nem de 80% dos nossos pacientes. Depois que a gente passou a usar ketamina, a gente passou a atingir, o Lucas fez esse levantamento lá para nós, a gente passou a atingir o objetivo calórico dos nossos pacientes no tempo devido em 97,5% dos pacientes. Porque você não inibe peristaltismo, por exemplo, certo? A enfermagem que fica incomodada porque o paciente mexeu na cama, vai lá que exceda mais o paciente, precisa ser motivada a entender que se esse paciente movimentar na cama ou levar a mão até perto do tubo, não quer dizer que ele vai arrancar o tubo toda vez que ele faz isso, certo? Que esse paciente, se você sentar ele, se você conversar com ele, se você explicar para ele, porque um paciente com sedação profunda e curarizado, entre aspas, ele não dá trabalho para ninguém. O que não é verdade, porque é um paciente que vai ficar muito mais, vai ocupar um leito do CTI, que é um leito caro, certo? Durante um tempo muito mais prolongado, vai complicar com pneumonia, vai ficar desnutrido e vai morrer, certo? Então, assim, a gente só vai conseguir fazer isso a hora que a gente consegue explicar para o resto da equipe toda, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, todo mundo, que o nível de sedação daquele paciente, se for mais superficial, é melhor para ele. E o ideal aí é o quê? É um RAS de 0 ou -1. Mais do que isso, tem que ter uma justificativa. E você falou aí, por exemplo, esse paciente
que não está sendo ventilado de maneira adequada, ele fica muito incomodado, ele briga muito, certo? Ele quer respirar e não consegue, está com falta de ar. Então, é um paciente que precisa mudar o modo ventilatório dele, os parâmetros ventilatórios dele, e não de mais sedação e analgesia. Parece que não estou te escutando. Eu estou vendo alguma pergunta aqui no chat. Aí, eu estou Boa vendo aqui. noite. Aí, é o Cristiano Colli? Tem uma pergunta aqui do Cristiano. É o Cristiano nosso, da Somit, diretor? É. Boa noite. A situação onde o paciente nem precisa de sedação inicialmente. Aqui em BH, o mesmo Unimed. BH, conseguimos ramifentanil praticamente com o mesmo custo do fentanil. Fentanil é lipofílico cumulativo. Ramifentanil é metabolizado por esterases plasmáticas. Cristiano, eu concordo com você. Só que aqui na nossa Santa Casa, nós não conseguimos preço ainda para o ramifentanil, que realmente é uma droga de eleição, inclusive para neuroanestesia. Mas a preocupação maior que a gente tem é desmistificar o fentanil. Aproveitando aqui o gancho do Cristiano ter feito a pergunta, Cristiano é nosso diretor científico, é o coordenador da UTI neurológica do Hospital da Unimed em BH, e ele é o nosso próximo professor, né, aqui nas nossas aulas de quarta-feira. Ele está organizando a grande paixão do Cristiano, é o doente séptico, e ele vai falar para a gente várias aulas sobre o paciente séptico. Mas continuando aqui, estou apresentando a vocês só o Cristiano, porque é o nosso diretor científico atual da SOMIT. O Hugo, então, dando continuidade a essa situação que o Cristiano colocou aqui na pauta, eu tenho por opção aqui diminuir muito o uso do fentanil, apesar de eu preciso só mostrar em números precisos que, apesar do fentanil ter um custo menor a curto prazo, ele vai proporcionar um custo maior a longo prazo quando ele é usado de forma exagerada, mais do que 2 dias, por exemplo, né? Mantendo esse paciente com raios abaixo de -1. Isso acho que ficou bem claro para todo mundo, que a ketamina, apesar de ser uma droga mais cara, ela possibilita uma economia a longo prazo, diminuindo os gastos com esse paciente. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a hipnose? Ou o haloperidol? Hoje em dia a gente tem usado muito Para como isso, só um minutinho. A conta que você tem que fazer com o seu pessoal é o seguinte: você tem uma média de permanência do seu paciente lá de 10 dias. 10 leitos, 30 dias, dão 300 leitos dia por mês que você tem lá. Se você ganhar 3 dias na internação desse paciente, passar para 7 dias, que ainda é uma internação prolongada, você passou de 300 para mais de 400 leitos dia no seu hospital. Entendeu? De repente, você ganha ali 100 leitos dias por mês, sem gastar um centavo, sem investir nada. Só reduzindo o tempo de permanência na UTI. Então, se você tem porta de saída lá, se você tem leito para tirar o paciente da UTI, e esses pacientes conseguem sair de ventilação mecânica e da instabilidade hemodinâmica mais depressa, é como se você tivesse aumentado o tamanho do seu CTI sem gastar nenhum centavo. É essa conta que o pessoal precisa começar a fazer. Você estava falando do haloperidol. é a Você não chegou a falar, né? Mas a gente, assim, o haloperidol, como ele deprime muito, ele tem muitas complicações do ponto de vista. Laura, você está com o microfone aberto, Laura. Laura, você está com o microfone aberto. Ai, desculpa. Desculpa. Continua aberto, Laura. Fecha o microfone, por favor. Eu tô Tem som na tentando. sua sala. Pronto. O Hugo, o uso da quetiapina, por sonda entérica, ele é um remédio que é um antipsicótico, que cuida muito mais da angústia, da ansiedade, do que realmente do delírio psicótico, a não ser que se use doses muito altas. E o haloperidol, a nossa preocupação é que quando você tem que usar doses muito altas, começam os efeitos extrapiramidal. Como é que você lida com essa combinação, quetiapina, haloperidol e o uso do beperideno para controlar a síndrome extrapiramidal? Normalmente, né, no CTI, a gente usa mais a quetiapina mesmo. O problema
do haloperidol é para o paciente que está com agitação aguda e colocando em risco a vida dele ou dos outros, né? E o haloperidol vai começar a ter efeito extrapiramidal com doses mais altas, né? Então, o que muitas vezes a gente faz é, nesse paciente que você precisa usar doses mais altas, já faz o biperideno junto. Agora, esse efeito extrapiramidal, ele acontece muito no paciente com uso crônico, né? O uso agudo, mesmo de doses maiores, você tem pouco efeito extrapiramidal. Pode ter, mas é bem menos. Eu É fico mais mais comum, preocupado com o efeito cardiovascular. é mais comum o efeito experimental depois do quinto dia de doses altas, né? Pois No é. primeiro, uma dose única alta, segunda, terceira, dificilmente dá fenômeno Uhum. experimental. Uhum. Mota, a sua palavra. Paranhos, Sim. depois eu quero fazer algumas perguntas. Quem está falando? André Paranhos. É porque está escrito usuário do Zoom. Pode fazer Oi? pergunta. Pode falar, André. Bom, em primeiro lugar, Hugo, parabéns. Uma palestra muito enriquecedora, né? E um tema extremamente controverso e que vai ser controverso hoje, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Eu tenho visto muito, sabe, Hugo? Primeiro, eu queria, assim, uma opinião sua. A associação de pelo menos duas escalas, né? Para que nós possamos aí realmente avaliar de uma forma mais global o nível de sedação e analgesia. A RAS, ela é tradicional, indiscutivelmente vai continuar sendo utilizada até que venha alguma que venha fazer aí algum ajuste fino e entrar no lugar dela. E é BPS, que assim, eu não, salvo engano, eu não prestei muita atenção se você comentou muito. Mas o BPS principalmente relacionado aí ao despertar, ao desmame da ventilação mecânica, né? Eu acho que é fundamental. Eu tenho visto, né, principalmente aí nessas rodadas de tele-UTIs aí que eu venho fazendo há algum tempo, que pouco se fala dela, né? E ela é um instrumento assim para dor, desconforto extremamente valiosa. Então, assim, primeira pergunta: qual é a sua opinião em trabalhar em conjunto? RAS, por exemplo, X, BPS, Y, no processo de estabilização inicial. RAS, Z, BPS, A, no processo de estabilização concluído para desmame, e assim sucessivamente. Eu costumo, às vezes, nos meus plantões, dependendo do paciente, dependendo da dose de droga, utilizar um pouco a BIS, tá? A BIS, ela ajuda muito na questão aí da percepção de dor e de realmente sedação com inconsciência, né? Que às vezes a gente precisa, você está aí às vezes pipando muito um paciente, você está eventualmente pronando um paciente, né? E aí entra o BNM, né? Que você vai nos agraciar aí futuramente com uma aula, tá? Mas como é que você vê o papel da BIS atualmente, né? Dentro do contexto aí da pseudoanalgesia. A questão do Propofol é outra coisa que me incomoda, que me Ô, deixa às André, deixa vezes... ele responder Oi? uma pergunta de cada vez, senão confunde o pessoal que está assistindo. Deixa o Hugo responder essa pergunta das Ah, escalas, tá, que ele desculpa, é falou que na eu primeira achei que era aula. melhor colocar os três Não, e não, aí ele... coloca só uma de cada vez. Tá O bom. grupo, olha, o doutor André, ele é o coordenador da UTI de Três Pontas, e é o atual idealizador e coordenador desse primeiro congresso sul-mineiro, que nós vamos realizar em outubro. A ideia principal é dele. Para, eu não coordeno TI, não. Você confundiu. Eu sou plantonista já fui coordenador, né? Atualmente sou plantonista da UTI do Hospital da Unimed, né? De Poços de Caldas Ah, e trabalho em ok. Alfenas. Tá? E ele é professor da Universidade de Alfenas e foi o idealizador desse Congresso Mineiro que pediu a parceria da Somit, que entrou para colaborador dele. Agora vamos à resposta do Hugo com as escalas que o André fez. Bom, como o André falou, o BPS inclui o paciente que está em ventilação mecânica, né? Se o paciente não está em ventilação mecânica,
você já perde uma parte da escala e a opção é o RAS. Se eu usar duas escalas, não tem problema nenhum, você pode utilizar, cada uma tem lá suas falhas e suas qualidades. E é uma ideia interessante usar o BPS e usar o RAS nesses pacientes que estão em desmame e continuar com o RAS depois que o paciente é estubado. A gente não usava no CTI o BPS, mas eu acho que é por falta de prática mesmo. Eu acho que você tem uma avaliação boa nesses pacientes. A ideia é Sim. trabalhar com a sedação objetivo dirigida. Eu quero um Sim. BPS de tanto, ou eu quero um RAS de tanto, para todo mundo do plantão estar sabendo o que você quer na coordenação, certo? E aí O eu BIS, jogo, só te interrompendo, eu jogo depois também para o Paranhos responder junto, Glasgow ou Fourscore durante o uso do despertar. Entendeu? Você complementar, por favor. Com certeza, Glasgow. Não tem nada anotado pedindo para poder fazer isso. Você acha melhor o Glasgow do que o Fourscore? Ou... Não, não é melhor. O Ele é muito- Fourscore é uma escala. Tem Nessa gente que com o eu falo microfone mal, aberto. falou que não tinha nada para fazer e nem estava anotando na minha agenda. Tem gente de microfone aberto. O Thiago não falou que tinha é o Breno. Sei lá. Breno, fecha o seu microfone, por favor. O Sim. André, a Fora do Forescale é uma escala, ela é mais completa, ela é mais complexa, mas ela é pouco prática. Quando você precisa de rapidez de conclusões, realmente a Forescale não funciona. Né? Isso foi um trabalho realizado pelo grupo da Inglaterra, onde ele Aham. comparou 5 grandes UTIs, a rapidez de resposta e a resposta assertiva, quando se usou o Glasgow e a Forescale. E a Forescale foi inventada por eles. Eles Aham. consideraram que a Forescale realmente ela não é prática nem dá resposta rápida. Ok. A Hugo, gente conversou há 15 dias atrás, André, sobre o BIS. Eu Uhum. mostrei um trabalho para eles. É até um trabalho que saiu no JAMA, eles comparando o BIS com o RAS. Aham. No paciente que tem resposta, o BIS e o RAS eles correspondem bem. A grande vantagem de usar o BIS, se você puder, é que eles mostraram que o paciente que faz um BIS abaixo de 40, ele Uhum. começa a fazer burst suppression. A comunicação burst é a comunicação que ocorre entre os neurônios que mantém o neurônio vivo. Quando você seda muito profundamente o paciente e faz burst suppression e o BIS mede isso, você começa a ter apoptose. Até nós Sim. contamos um caso aqui, aquele paciente que a gente conhece, eu já vi, você já viu, todo mundo já viu, o paciente que tinha um determinado nível de autonomia para atividade diária, que ele interna, faz uma cirurgia ou passa pelo CTI e volta para casa muito mais dependente do que ele era antes. Esse é o paciente Aham. que recebeu sedação profunda. Normalmente uma sedação com um BIS menor do que 40. Então o BIS, na verdade, ele deveria ser obrigatório para evitar esse tipo de coisa. O problema que a gente tem com o BIS é que os convênios não querem pagar a fitinha para colocar lá na testa do paciente, porque ela ainda é considerada caro por eles, né? Mas, na verdade, o que você deixa de usar de droga e o tempo que você encurta na internação do paciente, paga aquela fitinha ali tranquilamente. Só que isso aí não é computado, entendeu? Então, o BIS seria muito bom, é muito bom quem pode usar para evitar sedação profunda e diminuir tempo de internação desses pacientes. Certo. E realmente, assim, eu achei que um dos grandes aspectos positivos da sua palestra de hoje é exatamente convencer os nossos gestores, né, que às vezes uma droga um pouco mais cara, ela se reverte numa alta mais precoce e, consequentemente, liberação de leito, etc, etc. É a mesma história que a gente vive pedindo. E o que acontece, André, é que a Coloca, pelo maioria amor de dessas Deus, a drogas, procalcitonin no hospital, porque, não, procalcitonin é caro e... Não, mas e o antibiótico que vai ser suspenso precocemente, né? Então seria uma analogia também aí ao que você falou, né, Hugo? Eu acho que parabéns aí, e a maioria importante dessas isso. drogas depois da pandemia, porque quando acabou o fentanil e o midazolam, ele voltou depois com o preço lá em cima. Então, e as outras drogas tinham baixado de preço porque venderam os estoques inteiros, entendeu? E aumentou a Foi. produção.
Então, a diferença de preço de fentanil para dexmedetomidina era 20, 30 vezes a diferença de um para o outro. Hoje, talvez a Uhum. diferença não seja 2 vezes, 3 vezes. Ou isso Sim. que o Cristiano Colli colocou aí, que ele consegue comprar hoje remifentanil pelo preço do fentanil num hospital que tem um poder de barganha interessante, como um hospital grande feito dele, entendeu? Então, essa Uhum. diferença de preço, ela não é igual era há pouco tempo atrás, há 3, 4, 5 anos atrás, em que a diferença de preço era exorbitante. Certo. Essas drogas, remifentanil, dexmedetomidina, ketamina, essas drogas todas perderam patente. Então, Aham. todas têm genérico. Não é essa diferença de preço mais. Certo, E às certo. vezes você usar uma droga que é o dobro do preço da outra, né? Uma droga que é 2 vezes o preço da outra, mas que tem um perfil muito melhor, vale a pena. Sim. Rapidamente você retira, você tira essa diferença. E aí eu só acrescentaria o seguinte, né, que entra na questão da minha última pergunta, né, eu acrescentaria o seguinte, independentemente também, né, eu acho que nós, né, enquanto entidade formadora, né, profissional, de valorização e aplicar o conhecimento ao intensivista, né, veja bem, uma coisa que vocês devem, né, já ver com frequência, eu vejo muito também, há uma grande parte, às vezes, né, até por questões técnicas, logísticas, não são intensivistas de formação, vão lá fazer o seu plantão enquanto residente, disso, daquilo, enquanto estão ali dentro daquele hospital, etc, etc. E aí você chega, às vezes vai passar uma visita, o fulano, tudo bom? Tá sedado, tá com midazolam e fentanil. Ah, legal. Qual é a dose de fentanil que o senhor está usando? Qual é a dose? Ah, ele está com 15 ml hora de fentanil e 10 ml hora de midazolam. Poxa, pera lá. Eu acho que independentemente da droga, né? Imagina para você ver se você consegue convencer o seu gestor em trocar o fentanil pelo Remy, né? E aí o colega que está de plantão não sabe que a dose é X, é micrograma quilo hora, tanto. Você pega lá, às vezes, o midazolam, você faz o cálculo para o doente na hora, ali na beira do leite, ele está usando aí 0,5, 0,6 micrograma quilo hora, está com fentanil de 10 micrograma quilo hora, quer dizer, coisas absurdas. Num raio de, se tivesse menos 8, ele se encaixaria, né? Então, eu acho que essa questão também de uma educação médica continuada para o plantonista, né? Aprender a trabalhar com. Isso aí é uma coisa que eu bato muito para os meus alunos, É o às que nós vezes. estamos fazendo hoje, né, André? Exatamente, eu acho que isso é fundamental, porque o cara não sabe quanto está de nora, está com 20 ml de nora. Mas peraí, quantas ampolas, como é que está diluído, quantos microgramas por ml, né? Quer dizer, eu acho que isso aí vem de encontro também, né? Mas assim, Isso. para finalizar, não tomar o tempo, já está tarde, eu tenho. Não é tarde, a gente está estourando o tempo do Zoom. Tá, Vamos, faça só para poder rapidinho encerrar. então. É o seguinte, Propofol, tenho muito medo às vezes por questões aí de colonização fúngica e bacteriana, como já foi falado, tá certo? Hipertrigliceridemia. O paciente, por exemplo, com uma síndrome da disfunção respiratória aguda grave, retentor de CO2, ele por ser uma emulsão lipídica, ele aumenta a caloria efetiva total do doente no dia, e se você fizer uma calorimetria, ele vai estar aí retendo muito mais CO2 do que necessário, né, do que poderia. Isso acaba prejudicando algumas medidas protetivas de ventilação. Quando, como e por tempo, Propofol. O problema do Propofol que a gente tem, que eu acho que é o mais importante para nós, é a possibilidade de intoxicação desse paciente e a Propofol infusion síndrome, aquela rabdomiólise que pode dar com dose Uhum. mais alta e infusão mais prolongada. Essa quantidade de caloria que o paciente vai receber, o que a gente vê o pessoal fazendo é o seguinte: se estiver recebendo uma quantidade significativa, é descontado o aporte calórico que ele está recebendo da dieta, certo? Agora, Certo. a gordura, né, você sabe disso, o açúcar produz, 1 grama de açúcar produz 4 calorias. 1 grama de gordura produz 8,9 calorias.
Então, você acaba tendo uma relação de produção de CO2 menor do que com carboidrato. O que você tem que fazer é abater isso do aporte calórico do paciente. Em Ok. relação a esse negócio que você falou dos plantonistas aí, eu queria só te acrescentar o seguinte: a gente sempre vai ter problema de colocar plantonista nos hospitais para dar plantão, esse tipo de coisa, né? CTI e pronto atendimento é porta de entrada do mercado de trabalho. Você sempre vai ter gente inexperiente começando a dar plantão nesses locais. Então, o que eu fiz com o meu protocolo de sedação e analgesia nos pacientes é o seguinte: a dose usual, todas as diluições de sedação e analgesia, a dose usual para um paciente de 60 a 80 quilos, que você pega, que é a maior parte da É a maioria. população, a infusão adequada para esse paciente é em torno de 20 ml por hora, de 15 a 25. Nada. Entendeu? Então, eu já montei todos os protocolos de infusão meu para ele ser mais ou menos 20 ml por hora. A dose Entendi. adequada para esses pacientes. Se ele estiver usando mais do que 20 ml por hora, pode saber que ele está tomando remédio demais. E se ele estiver tomando menos, ótimo, já está retirando. Então, você Ok. monta os protocolos de maneira que isso aí é uma informação relevante para você. Beleza. Obrigado, Hugo. Mais uma vez, parabéns aí. Prazer te ouvir, André. Mota, assume o comando aí para a gente encerrar, que já estamos 12 minutos além do tempo do Zoom. Foi ótimo, doutor Hugo. Obrigado pela aula, pela palestra, foi muito esclarecedora. Agradeço aí a participação do doutor André e boa noite para todos e até a próxima. Obrigado, Mota. Foi um prazer estar com vocês também. Qualquer coisa, eu estou às ordens. Valeu, obrigado. Um abraço. Hugo, muito Abraço. obrigado, viu? Um Grande abraço a Paranhos. todos Deixa eu aí. ver. Curtam o frio.